Então, no versículo 28 do capítulo 1, o apóstolo Paulo continua dando conselhos para a comunidade cristã de Filipos e ele vai advertir especificamente contra as adversidades que aquela comunidade cristã estava vivendo. Ele diz assim: em que nada estáis intimidados pelos adversários. Ele está querendo encorajar a comunidade cristã a continuar firme a despeito de toda a perseguição que eles estavam vivendo. E ele continua: pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação, e isso da parte de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para a comunidade de Filipos e ainda hoje fala ao nosso coração? Que, meus irmãos, independente das adversidades que estejamos vivendo nesse tempo, a nossa esperança está em Cristo. Nós vivemos aqui, mas o nosso alvo é a salvação. A gente não deve ter medo frente às adversidades. Eu sei que esse é um tempo muito difícil para todos nós. Muitos estamos passando por privações. Muitos dos irmãos que estão me ouvindo nesse momento estão passando por diferentes privações, seja a privação da liberdade, né? Não estão podendo sair de casa como gostariam, não estão podendo estar na igreja todas as vezes que gostariam, não estão podendo receber em casa às vezes os netos, os parentes como gostariam. É uma privação de contato social, é uma adversidade. Muitos estão passando por doenças e a doença é uma adversidade. O adversário naquele momento era a perseguição que aquela comunidade cristã estava vivendo por pregar o nome do Evangelho. Mas nos dias de hoje, nós vivemos diferentes adversidades. Mas aqui o apóstolo Paulo diz para que eles estejam firmes, que eles não se permitam intimidar pelos adversários, porque para o adversário permanecer firme é prova evidente de perdição. Eles não conseguiam entender como a comunidade cristã conseguia permanecer firme mesmo diante de tamanha perseguição. Mas ele vai além. O que para eles parece perdição, para nós representa a salvação da parte de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Estejamos firmes, porque a nossa glória não é para esta vida. Nós estamos vivendo esse tempo difícil, mas não vamos nos intimidar diante das adversidades, por maiores que elas sejam, porque a nossa meta é a salvação em Cristo Jesus. E nós temos o nosso Senhor ao nosso lado, que nos ajuda a lidar com esse tempo difícil. Em todo o tempo, nosso Senhor Jesus, Ele sempre disse que no mundo teríamos aflições. Em nenhum momento Ele nos promete uma vida sem aflições, sem tristeza, sem dor nesse mundo, nessa vida. Mas tem de bom ânimo, disse nosso Deus, disse nosso Senhor Jesus, eu venci o mundo. E é para lá, é essa vitória através do Senhor Jesus que deve nos manter esperançosos de que a gente vive nesse mundo agora, passando por todas essas dificuldades e adversidades, mas a nossa esperança deve estar no nosso Senhor Jesus. Então, que nós consigamos estar firmes, não temendo as adversidades que estamos vivendo nesse momento. E para encerrar, eu queria deixar algumas conclusões a partir desses 2 versículos para que a gente possa pensar. O primeiro conselho do apóstolo Paulo para a comunidade que nós lemos aqui a partir do versículo 27 é: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Nós estamos vivendo de modo digno do sacrifício do Senhor Jesus. Nossa vida pode ser tomada como exemplo para as pessoas que nos veem. O que a gente pode fazer para viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus? No meio do versículo 27, o apóstolo Paulo diz: estejais firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que
venhamos a fugir das discórdias, que nossa vida seja exemplo, que possamos estar juntos com os nossos irmãos em Cristo, tanto os de dentro como os de fora da comunidade, que possamos buscar a paz. Nós vamos pensar, nossa vida tem sido motivo de discórdia? Nós estamos participando de discórdia ou sendo motivo de discórdia, então venhamos a pedir ao nosso Senhor Jesus que nos ajude, ao invés de ser motivo de discórdia ou estar incentivando a discórdia, que a gente consiga semear a paz. E para pensar, o segundo conselho lá no versículo 18 é que nada estejais intimidados pelo adversário. Qual tem sido o seu adversário no tempo que estamos vivendo? Peça ao Senhor Jesus força para não temer. É a saúde, é a doença, são intrigas, é o desemprego. Peça ao Senhor Jesus que ajude para que você não tema os adversários. E para fechar, eu quero fechar com vocês lendo os primeiros versículos do Salmo 121, porque o nosso Deus nos dá esperança através da sua palavra. Diz assim: eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu não sei qual é o motivo de adversidade que você pode estar passando nesse momento, o que tem te deixado triste, fraco na fé, o que tem te desanimado, o que tem te deixado com medo nos dias que nós estamos vivendo. Eu não sei se o adversário desse momento que você está vivendo é o medo do coronavírus ou de outras enfermidades, mas que nós possamos em todo o tempo elevar os nossos olhos aos montes e ter a certeza que o nosso socorro vem do Senhor, que é maior do que tudo que a gente está vivendo. Ele fez o céu e a terra, Ele nos mandou Jesus e nos deu a ordenança de vivermos de modo digno do sacrifício do Seu Filho, para que venhamos juntos gozar a vida eterna na salvação, o nosso Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Senhor, eu não sei quais são os motivos de temor que os Teus servos, as Tuas servas estão passando nesse momento, mas eu clamo a Ti, ó Senhor, venha ao socorro de cada um deles, fortaleça a sua fé, renove o seu ânimo, ajude-os, ó Deus, em suas dificuldades pessoais, que eles possam viver assim como todos nós, que todos nós possamos viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus, que, ó Deus, possamos viver sem temer os adversários que estão à nossa volta e possamos juntos desfrutar a salvação que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém. Que Deus a todos nos abençoe, irmãos.